O Corinthians sem reforços, pra vocês é ok? Pelo menos nessa reapresentação? Ou vocês acham que o Corinthians deveria apresentar algumas peças pontuais aí pra esse início de temporada? Precisa de peças. Eu não acho que Mas tem tá o atrasado suficiente. essa história? Tipo, o Corinthians está atrasado no planejamento. Eu não consigo Ou dizer não? isso, PDV, porque o Corinthians contratou 20 jogadores no meio do ano passado. Sim. Então, desculpa, não foram 20 no meio do ano passado. Totalizando Sim. o ano passado inteiro foram 20 nomes, muitos deles no meio do ano passado, né? E nomes que são, nomes importantes, né? Nomes que estiveram no time titular do meio do ano pra frente e que compõem o elenco do Corinthians. Então, pra mim é natural que sejam apenas peças pontuais nesse momento. O Corinthians não vai sair gastando rios de dinheiro, como já fez, e dá pra dizer que gastou mal. Mesmo contratando bons jogadores, gastou muito mal esse dinheiro em algum momento. Então eu vejo o Ramon Dias mais tranquilo e que não tem muita necessidade, não. Eu vejo algumas posições que seriam interessantes, mais um atacante de lado, um lateral, como o Corinthians planeja também um meio-campista. Fora isso, eu acho que o Corinthians não tem muito com o que se preocupar. Tem um time bom e dentro do esperado pro ano que vem. É até saudável, né, Bruno? Finalmente fazendo um planejamento que se no meio do ano gastou mais, então agora equilibra um pouquinho. Não gasta tanto, vai fazendo uma certa manutenção do seu elenco. Eu acho que é bom até ver isso. Você vê o clube, ele olhou para as suas peças e falou, acho que nessa janela dá pra gente ir vendo. Mas Se surgir uma oportunidade muito boa, a gente abraça. Se não, podemos pensar numa janela de meio de ano. Mas o corintiano não tá tão feliz porque o Fagner saiu e vai ter que contar com o Mateuzinho pro resto do ano. Pelo menos por enquanto, né? Acha que o Fagner é muito melhor que o Mateuzinho? É porque você não tem uma Não, o pessoa Fagner foi pra reserva do repor a Mateuzinho. posição A questão ali. é que o Mateuzinho não era pra ser titular absoluto do Corinthians. O Corinthians precisava de outro sem o nome. Fagner, você não tem ninguém pra repor na posição. E talvez seja Exato. aí onde o Corinthians Que realmente o Mateuzinho precisa. seja titular, ele fez um bom isso. ano, mas tem que ter mais alguém. Pra mim, o Corinthians tem que ir atrás de dois laterais pros dois lados, tanto direito quanto esquerdo. E eu acho que o Corinthians fez a sua melhor e maior manutenção de elenco, que foi o Yuri Alberto. Que ano passado passou por problemas no começo da temporada, mas terminou o ano bem, terminou o ano como artilheiro do Campeonato Brasileiro. E existia essa dúvida se o Yuri Alberto ficaria no Corinthians ou não. Se iria existir uma proposta de futebol europeu para que tirasse ele do Corinthians, porque ele já manifestou esse desejo de jogar de novo na Europa, né? E aí, quem sabe, jogar a Premier League, que é o desejo dele. Então existia essa possibilidade, mas o Corinthians garantiu a permanência dele, que pra mim é a melhor manutenção que o Corinthians poderia ter feito em relação aos jogadores que poderiam sair do time. O Fagner já era uma possibilidade, a gente já esperava que talvez o Fagner saísse do Corinthians, ou se fosse ficaria somente por mais uma temporada. Mas a saída dele não é nenhuma surpresa, não é nenhum choque, mas é uma posição que precisa sim de uma reposição e precisa de um jogador pra suprir essa necessidade. Tinha o Léo Maná também, né, Bruno, que muitas vezes se questionou se o Léo Maná ficaria no Corinthians, assim, pra ser um jogador do time titular mesmo, ter mais oportunidades, acabou não acontecendo, e eu acho que o Corinthians agora precisa ir no mercado pra encontrar um titular da posição, tanto pra lateral direita quanto pra lateral esquerda, porque são duas posições não só no Corinthians, né, em todos os times do Campeonato Brasileiro tem essa defasagem de laterais, então o Corinthians também realmente precisa de jogadores pra essas duas posições. Bom,